Um grande olá para todo mundo. De novo, hoje, no capítulo 1º do livro Pensamento e Vida, eu vou fazer uma leitura inicial para todo mundo chegar, acomodar, abrir um pouquinho a mente, relaxar, e depois eu vou chamar a Cleonice para fazer a prece para a gente e eu começo o estudo logo após. A leitura inicial, então, para quem gosta de acompanhar e depois ler, é Mediunidade e Sintonia, do Espírito Emmanuel, capítulo 4, Intercâmbio. Toda vez que um agrupamento de preces se reúne, observamos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados na procura de reconforto. E respondendo, movimentam-se falanges de servidores, fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. São ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes. Bálsamos para chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. O lavrador planta as sementes e recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra, que lhe retribui mais tarde com a sua beleza e brilho. O idealista sofre a tortura do sonho, para contemplar algum dia o prêmio da realização. E nós que tanto temos recebido de Jesus, que oferecemos em troca? Que cedemos de nós mesmos em honra do amor, pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta. Não alimentemos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. O anjo cede, o homem pode contribuir. No grande campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Todavia, não olvidemos que há muito trabalho à nossa espera. Não nos esqueçamos. O apostolado da redenção é de espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na terra. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Então nós vamos fazer a nossa prece, eu vou chamar a Cleonice aqui para nos auxiliar nesse trabalho. Pode ir lá, Cleonice. Nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a oportunidade de nos reunirmos em torno do estudo do livro Pensamento e Vida. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos auxilia. Rogamos ao Pai que envolva o André nas energias de amor, de paz, que a espiritualidade maior possa inspirá-lo nesse estudo de hoje. E que nós, por nossa vez, possamos recolher os recursos desse estudo para praticar na nossa vida diária, no caminho do nosso aprimoramento moral rumo à perfeição. Pai querido, envolva-nos a todos, abençoe-nos e ampare sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Cleonice. Vamos lá começar o nosso estudo, então, no dia de hoje, do capítulo 1º do livro Pensamento e Vida, um capítulo que, teoricamente, é até extremamente bem construído por Emmanuel. A dificuldade das pessoas que leem e estudam esse capítulo, principalmente, é retirar uma prática diferenciada mesmo. A teoria, se estudada com afinco, refletida, é até de fácil apropriação. O mais difícil é tentar transformar a filosofia de Emmanuel num comportamento, num pensamento vinculado às esferas superiores. No primeiro momento do capítulo 1, Deus, né, o Pai Criador, serve como aquele centro, aquele foco que emana luz e amor por todo o universo. No processo da pergunta de número 1 de O Livro dos Espíritos, né? Um Pai Criador, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Esse foco que se expande e alimenta todo o universo e nós, criaturas encarnadas,
buscando um processo de transformação. Primeiro momento, então, do livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, é que a mente é o espelho da vida em toda parte. E nós, encarnados, cada vez mais, num processo de aperfeiçoamento e progresso a partir das nossas próprias forças, burilamos esse espelho para que possa refletir a bondade divina entre as criaturas no nosso entorno. E aí nós pensamos que, nos momentos de burilhamento e transformação, a partir de um progresso, de uma construção espiritual, temos, no nosso desenvolver, nas múltiplas e inúmeras existências, um primeiro momento que Emmanuel coloca no simbolismo daquele diamante retirado do solo, ainda com muitas impurezas no seu entorno. Pelo trabalho de desenvolvimento, através da indução de fora do Pai Criador, a partir das leis da vida, nós conseguimos construir uma estrutura que, em determinado momento, utilizamos das nossas próprias forças para que possamos também nos reformarmos, desenvolvendo o senso moral. A pedra não lapidada de um primeiro momento se torna, quando o espírito puro, num grande diamante especial que consegue refletir toda a pujança e todo o amor do Pai Criador junto às criaturas encarnadas. A figura de Jesus na vinda ao planeta Terra. Um segundo momento, esse foco, Deus, o Pai Criador, e nós, as criaturas que, num processo de burilamento, buscamos refletir essa bondade e essa luz divina, diversos estágios. Emmanuel trabalha no instinto entre os animais, nas ilusões que saltam e passam por nossa consciência, e nós, seres encarnados, ainda no estado de mediano, e naquele brilhante, em toda a sua fulguração, em toda a sua pujança, no ser já trabalhado no tempo. Mas esse processo evolutivo também pede para que nós, nesse momento, nos entendamos e nos aceitemos da forma como somos, consciências despertas na faixa evolutiva em que nós nos fixamos. Nós temos condição e comportamos trabalhar nos campos do amor e da sabedoria em determinado nível evolucional. A evolução não dá saltos. A evolução é uma construção gradativa no tempo, em que o ser apreende, muitas vezes de forma instrucional, mas se transforma e se educa moralmente, desenvolvendo novas construções internas que permitem não mais ser um assistido do universo, mas um assistente desse grande Pai Criador. Mais à frente, no capítulo, Emmanuel acaba trabalhando também o processo e o princípio da repercussão e da interdependência. Nós, no nosso processo evolucional, estamos vinculados a uma grande construção das diversas humanidades nos diversos planetas do universo. As diversas humanidades que se conectam, que se comunicam a partir dos pensamentos. Ondas mentais que perpassam todo esse universo conhecido, e cabe a nós, nas nossas antenas, vincularmos as melhores faixas possíveis, dependente do nosso grau de evolução. E para finalizar o capítulo, Emmanuel começa a falar da necessidade da autoiluminação, da necessidade de transformação. O grande viés prático de Emmanuel nesse capítulo é esse, vocês entendem um novo conceito de mente, uma mente que traz para vocês, em termos de novidade, vinculação com o Pai Criador, em termos de capacidade de assimilação e transferência desse amor do Pai dentro do universo. Primeiro ponto. Segundo ponto também, não só vinculação ao Pai, vinculação a todas as outras criaturas do universo. E você pode escolher ou não se adequar e se ajustar a uma faixa, a uma onda, a um tipo de pensamento dentro desse universo. Escolha, livre-arbítrio, livre consciência, decisão do meu padrão evolucional. Não é à toa que o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida trata sobre a vontade, porque há duas formas do espírito desencarnado atuar sobre os fluidos e manipular os fluidos nessa composição universal. Dois, pensamento e vontade. Aqui nesse primeiro capítulo, nós vamos trabalhar como o espírito encarnado e desencarnado, a partir do seu ponto fulcral, onde se torna uma fonte de pensamentos, pode se ajustar a uma faixa mental mais ampliada,
No segundo capítulo, como eu posso treinar e como eu posso usar de uma vontade bem orientada para escolher um caminho discernido dentro da minha existência. E aí a teoria se torna prática. Não só acharmos bonito o espelho da vida em toda parte, mas ao mesmo tempo burilarmos o nosso espelho interno, sintonizarmos com a faixa dos espíritos superiores. Comunicação, redes, interligações, construções no tempo, difíceis muitas vezes, porque são baseadas num construto, muitas vezes, de dores e sofrimentos. Mas alguém com boa vontade, uma vontade construída no bem, na bondade e no amor, acaba suplantando as diversas dificuldades que se constituem no caminho. Vamos lá, então, para a gente iniciar, para que todo mundo possa ter uma visão do texto e tente trabalhar esse texto dentro de si, num movimento de evolução e reeducação do nosso ser, tanto em termos analíticos, mentais, da minha racionalidade, como também no campo dos meus sentimentos e das minhas emoções. Emmanuel, nesse capítulo, mostra um circuito, né, de influências dentro da vida que nós temos que ter a habilidade de trabalhar dentro dele. Reflexo que esboça emotividade, que afeta também o campo das ideias, que depois, num outro momento, afeta atitudes e palavras, que também afetam as ações. Nós temos que ter a habilidade, no plano manifesto da vida, de controlarmos o plano das ideias e da emocionalidade. E aí, o conhecimento dessa estrutura mental e do espírito como uma grande fonte criadora, porque herdado do Pai, é um grande instrumental para a nossa proposta de reforma interior. Mente, espelho da vida, então. A mente é o espelho da vida em toda parte. A nossa mente, esse nosso fulcro, e aí quase o sinônimo de mente para Emmanuel nessa fala, com certeza, é o centro essencial, o nosso espírito que decide, escolhe e tem diversas faculdades para se movimentar dentro desse universo, né? Ergue-se na Terra para Deus. Nós, encarnados no planeta Terra, mas como criaturas vinculadas ao Pai Criador. E aí o nosso espelho direciona-se, no nosso linguajar popular, para o alto, tentando refletir o melhor possível dessa propósito e da providência divina entre os homens da Terra. Ergue-se na Terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição, no primeiro momento, de um diamante bruto que não passa luz, que recebe a luz superior e acaba não refletindo ela para lugar nenhum. Quanto mais eu burilo essa pedra não lapidada, transformando as suas arestas em arestas que se tornam uma joia sublime, mais a possibilidade de eu refletir essa luz representativa dos atributos divinos e da providência divina junto às nossas vidas. Porque o simbolismo da luz é esse. O simbolismo da luz nós podemos trabalhar também como o plano sintético do amor. Se a fala do Cristo remete a todos nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fazer luz é um aprendizado constante, gradativo, da existência do amor nas nossas vidas e numa projeção da caridade, que é o amor dinamizado junto às criaturas no nosso entorno. Primeiro eu entendo a concepção do amor, aprendo a amar a mim mesmo, aceitando as minhas dificuldades, colocando em prática as minhas qualidades junto à comunidade, e nessa projeção eu olho a outra criatura ao meu lado num plano de maior sensibilidade, desenvolvendo também um carinho, um afeto, um cuidado que gera essa estrutura de amor dentro da existência. Ama bastante, né, para ser amado. Um diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, ainda sujo, né, opaco, como eu falei, avança com a orientação do lapidário, o grande lapidário do universo, aquele que constitui esse universo e cria esse universo, criando, segundo a pergunta 27 de O Livro dos Espíritos, o princípio inteligente e o princípio material. O princípio material, a partir do fluido cósmico universal, que num processo de densificação se torna e fica visível e manifesto para nós, espíritos encarnados, na matéria conhecida por nós dentro do planeta. E aí, nós, espíritos criados por Deus, filhos desse grande Pai Criador, manipulamos todo esse campo material,
para o nosso desenvolvimento espiritual. O uso da matéria como um instrumental, como um laço que nos prende, mas que nos auxilia e nos oferta oportunidades de transformação, burilamento dessa mente interna. Orientação do labitário para a magnificência da luz, né? Não mais estarmos num padrão evolucional que não conseguimos projetar nenhuma luz, mas agora um espelho cristalino, um espelho que represente o campo de construção da divindade junto às criaturas do mundo. A presença de Jesus no planeta Terra é o símbolo máximo disso. Jesus oferta luz para aquele que lança sombra em torno dele. Pilatos acaba lavando as mãos no momento de sua entrega. Todos aqueles que o martirizaram e bateram nele no momento da crucificação também legaram um padrão de lançar lama à figura do Cristo, mas da lama jogada em cima de um espírito puro, a transformação a partir de uma luz que acaba cedendo e acaba iluminando todas essas trevas, fazendo um padrão diferenciado dentro do mundo. E aí, a relembrança é do evangelho mesmo, né? E vai ser o nosso modelo de entendimento dessa mente como espelho da vida em toda parte, nós refletindo a grande luz do Criador. Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. E ao mesmo tempo também, no Evangelho de Mateus, fala ao mesmo tempo, vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer, nós, filhos de Deus, temos a possibilidade e a capacidade e faculdade de refletirmos luz dentro do mundo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mas, além de termos a mesma identificação de filhos de Deus como Jesus, também temos a capacidade não só de manter uma luz interna, mas também de projetar luz sobre as outras criaturas. Além de vós, nós todos sermos um padrão de construção e fazermos luz, mais importante, que brilhe a vossa luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Para que eu possa dinamizar a função desse espelho que reflete luz dentro da vida, caridade, obras, fidelidade. Como diz na Epístola de Tiago, né? Assim também a fé sem obras é morta em si mesmo. E Paulo de Tarso também trabalha nessa mesma linha. Fé mais obras, fidelidade aos padrões superiores, não mais se vincular aos padrões materiais da existência. Além disso, não só um plano interno de transformação, agora é o caminho diferente, porque eu me saturei do plano da maldade, mas também começo a gerar frutos que sejam bons para a minha coletividade. Começo a ofertar a sopa para aqueles necessitados, começo a ofertar uma cesta básica para aquele que passa por alguma dificuldade. Começo a ofertar carinho, afeto, abraço, sorriso, uma palavra de esperança e de conforto. Com isso, eu faço luz, eu resplandeço em muita luz junto ao meu coração. É o espelho que reflete a bondade divina do Pai Criador junto a todas as criaturas. Num processo de transformação do ser, que entra nessa vida como espírito imperfeito, mas se projeta evolutivamente buscando a constituição de um bom espírito, um homem de bem. Um ser que sabe perdoar, um ser que sabe amar. Então, a fonte de luz primeira, né? O grande centro, o grande foco, o grande criador de todo o universo, Deus, o grande Pai. Fonte de luz, então. Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência, o ser supremo de todo o universo, um centro de ação. Um foco principal é irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. É uma imagem criada por Kardec no livro A Gênese, a partir de um relato de um companheiro desencarnado. Ele fala que todos nós nos movimentamos dentro do pensamento de Deus. Existe o Pai Criador, que cria todo esse universo, e nós, criaturas, nos movimentamos dentro desse universo que não é só material, mas principalmente fluídico. E nessa nossa caminhada dentro desse grande campo universal, construímos em cima de algo já criado pelo Pai. A matéria é criada pelo Pai Criador e nós só manipulamos ela. É a ideia do Espírito André Luiz, do capítulo 1º do livro Evolução em Dois Mundos.
nós somos co-criadores em plano maior ou em plano menor. Co-criador em plano menor, no nosso caso, como encarnado no planeta Terra, pode ser um marceneiro que constrói um banco ou constrói um móvel qualquer. Nós co-criamos junto com o Pai nesse processo de parceria, muitas vezes inconsciente nosso dentro da nossa existência. E aí nós entendemos como esse grande foco, que não está, na realidade, num centro de nada, mas em todo o universo, projeta em nós um propósito superior, e nesse propósito superior, a nossa necessidade de ajustarmos a nossa vontade à vontade divina. É um projeto para todos nós. Tentarmos visualizar dentro da nossa existência qual é o nosso propósito, tentarmos pensar qual é a programação superior para nós nessa vida. E aí nós nos alinhamos e sintonizamos com esses padrões da divindade. Então, um foco central que a gente chama o conceito de Deus, mas além do Criador, as criaturas. E aí, como nós vimos na primeira parte ali do livro Pensamento e Vida, a criatura com responsabilidade de transformação do seu mundo interior. Transformação no campo do sentimento, transformação no campo do pensamento, transformação no campo das emoções. A necessidade de burilamento interior. A necessidade de transformação e recomposição, muitas vezes, do meu destino. E muitas vezes, essa leitura que nós vamos ter agora do Livro dos Espíritos mostra o nosso estado evolucional como vidros opacos que recebemos a luz superior e não sabemos transmitir toda essa bondade, toda essa harmonia, todo esse equilíbrio para nossa satisfação e felicidade interna e, ao mesmo tempo, para aquele que está do meu lado. Assim, o envoltório material, o ser que encarna, acaba tendo a mente constringida porque começa a se vincular às propostas materiais da existência e muitas vezes esquece o propósito que é espiritual da vida física no planeta Terra. Assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre irradiação da luz. Né? Um vidro opaco bate a luz, acaba refletindo muito pouco. É como um vidro opaco, no dizer dos espíritos. E aí um comentário de Kardec. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então nós, como encarnados no planeta Terra, e mesmo desencarnados dentro dessa esfera planetária, com uma constituição perispirítica ainda bem vinculada a um plano material, temos menos compreensão e visão das coisas do espírito. Quanto mais nos desenvolvemos, quanto mais nos ampliamos e desenvolvemos o senso moral, maior capacidade de discernimento bem e mal, impacto também na minha constituição perispiritual e na minha visão de vida como encarnado, fazendo com que cada vez mais eu esteja limpando essa superfície opaca para que ela possa enxergar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais direta, né? E aí, nesse primeiro momento, em que Emmanuel começa a dizer, então, que o Pai Criador, como foco de luz de todo o universo, nós, criaturas encarnadas, sendo refletoras dessa luz entre as criaturas, num processo teórico, mas isso também se manifesta na nossa vida. Manifesta nesse princípio evolucional que começa desde os animais. Os animais se vinculam num plano de linha, de sintonia ao providência superior, a providência divina, quando na sua encarnação e na sua composição dentro do planeta se utilizam do princípio de conservação, do instinto. O instinto que faz com que ele busque um plano de alimentação consciente, né, instintiva, né, quer dizer, um plano de busca de sexualidade para a reprodução da espécie. E aí a providência divina age também nos reinos animais, a partir dessa construção primária de uma mente que vai se expressar depois no plano humanoide mais à frente, com a constituição do instinto. Mais à frente, com a implementação de um pensamento contínuo, entrando no campo humano, no segundo ponto. Entrando no campo humano,
A alma humana cada vez mais vai burilando a qualidade dos seus pensamentos. A fonte criadora, o espírito, a geratriz de todos os pensamentos, a nossa mente, gera um campo no nosso entorno chamado psicosfera, de agregação de fluidos perispirituais a partir da nossa capacidade de estar iludido ou não no campo do pensamento. Quanto mais eu melhoro em termos dos meus pensamentos, mais eu construo um perispírito adequado. Jesus vem ao planeta Terra e constrói um perispírito para ele dos fluidos mais puros desse planeta. Nós ainda, na nossa constituição criativa, porque somos esse espírito que se constitui o nosso corpo perispiritual de forma automática, a partir do entendimento dos diversos reinos, chegamos no campo humano, já com essa capacidade automática de formação do corpo perispiritual, dessa nossa psicosfera também. Mas, muitas vezes, por causa dos nossos planos de ilusão, uma hora eu gosto de me espiritualizar, mas depois, ali tem uma coisinha interessante no campo da matéria, eu quero também. Nós vivenciamos um plano de pensamento ilusório, muitas vezes. É, como eu disse no primeiro encontro nosso, uma fala de Emmanuel que remete à alegoria da caverna. Os seres presos dentro da caverna, olhando as sombras projetadas na parede, são aqueles que ainda se vinculam a pensamentos ilusórios, não entendem que o corpo material e a estrutura material é um composto utilizado por nós num processo de experimentação e vivência para que possamos nos projetar espiritualmente. Mas aquele que já olha para o teto da caverna e vê que é uma luz diferenciada, não só as luzes projetadas dentro da escuridão, e começa um processo de emancipação espiritual, esse, cada vez mais, vai quebrando esse campo de ilusões e entrando no plano da verdade. Emmanuel cita nos seus escritos que o ser, muitas vezes, passa pelo planeta Terra criando um campo de ilusão para, na hora do seu desencarne, pelo baque da experiência do desencarne, a perturbação do pós-morte, desiludir o plano espiritual, treinar de novo lá, reencarnar novamente, entrar novamente num plano de ilusões, depois desencarna, um novo choque, para cada vez mais ir quebrando o plano ilusório da matéria. Utilizar da matéria sem plano de escravização, sem plano de vinculação total à existência só pelos valores amoedados ou mesmo por essa projeção muitas vezes confortável nossa dentro do planeta Terra. Mas, além disso, construção de virtudes novas, construção de um ser espiritual que quer se projetar em novas bases. Quando nós adentramos na casa espírita, o primeiro momento é de entusiasmo, de curiosidade, de entender essas leis espirituais superiores, mas um segundo momento é de colocarmos frente a frente as leis ali, muitas vezes muito bonitas, e nós ainda, seres imperfeitos, cheios de dificuldades. E aí o trabalho é mesmo desse do buril, o buril da vida dentro de nós, que nos estimula um processo de aperfeiçoamento, nos projeta, nos induz a um projeto de transformação, e nós mesmo por dentro, que também passamos essa projeção de uma construção de uma reforma íntima. Cada vez mais, então, primeiro momento, no plano da animalidade, instintividade. Segundo, no plano humano, ilusões que salteiam a inteligência, mas um dia, inteligência, que é o principal atributo que nos vincula junto à criação. São dois, né? Se eu pego a questão 1 de O Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O segundo ponto, causa primária de todas as coisas, compartilha conosco um grande criador e nós co-criadores. Herança divina para todos nós. Criamos também, da nossa forma, com elementos já postos no universo. Mas o primeiro ponto, inteligência suprema, bate também na concepção do espírito, de acordo com o Livro dos Espíritos, né? São seres inteligentes da criação. Então a faculdade da inteligência é uma herança que nós herdamos desse grande pai. É uma herança para ser colocada junto da nossa vida. Cada vez mais, então, saída da ilusão, plano de inteligência. E nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso, que retrata a glória divina. Eu e o Pai somos um. Né? Não mais o do Paulo, né? Não mais as dificuldades, mas o Cristo que vive em mim. É um processo de sintonia, de afinidade, de reflexão
direta, de reflexão pura, cristalina. Eu sou representante de Deus no planeta Terra. Eu oferto aqui uma mensagem de amor, de bondade, de carinho. E aí eu represento nesse momento esse grande Pai, que oferta novas oportunidades para o ser, para que se transforme internamente e também se burile internamente. Vamos lá, instinto em conservação, para a gente entender um pouquinho esse processo de instintividade do plano do animal. Uma inteligência de forma direta no plano da reação, na busca dos princípios de conservação, seja no campo da procriação ou mesmo da alimentação. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que os da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade, né? Uma constituição mesmo conjunta mais à frente de instinto mais inteligência. O instinto não acaba quando a gente entra no plano da humanidade. E aí, para a gente trabalhar, então, essas ilusões que salteiam a nossa consciência também, esses movimentos de mundo em que meu pensamento sai da proposta de espiritualização do meu ser e busca uma construção no plano dos bens materiais de forma apegada e escravizante. Quando reencarnado, o espírito experimenta grande dificuldade para manter-se com a mente alerta aos acontecimentos que têm lugar à sua volta. Uma espécie de névoa envolvente aturde-o em decorrência da predominância dos fluidos carnais sobre as energias vivas que dele emanam. Impossibilitado de compreender o que lhe sucede, em face da sobrecarga de resíduos emocionais que o perispírito conduz das experiências infelizes de outras existências, é conduzido aos métodos da adaptação, da educação, da aquisição dos valores terrenos conforme o estágio da evolução em que se encontra. Do espírito Carlos Torres Pastorino, uma psicografia do Divaldo, no livro Impermanência e Imortalidade. O que ele diz é: nós, a partir de uma construção do nosso passado espiritual, quando encarnamos, a perspectiva de ilusão e de nossa consciência estar nublada é um produto das imperfeições cultivadas no nosso passado. Kardec utiliza a imagem do alambique, né? O alambique cada vez mais faz aquele processo das impurezas indo sedimentando no fundo para elas serem retiradas. E aí o líquido que ali está acaba sendo purificado. As múltiplas existências funcionam dessa forma. A cada existência, uma imperfeição é trabalhada. Como diz o livro O Céu e o Inferno, a imperfeição é a nossa grande causa de infelicidade. Quanto mais imperfeições eu trabalho e me transformo, mais um padrão de felicidade e equilíbrio. E aí o espírito superior, como o Cristo. 562 do Livro dos Espíritos. Já não tendo o que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Nesse processo de apropriação de uma nova leitura espiritual da vida, numa composição de afinidade e sintonia com o Pai, chegando à postura de ser um trabalhador junto ao Pai, eu paro, eu entro no estado de estagnação e inércia, e aí a fala dos espíritos. Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Mas o que é mais interessante para a gente entender essa reflexão dos espíritos superiores junto às outras criaturas, refletindo a luz divina, é a questão A. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, né, os raios de luz, no dizer do Emmanuel, da divindade, e transmiti-las, refleti-las ao universo inteiro e velar pela sua execução. São grandes refletores dessa luz superior junto às criaturas. Por isso a constituição do Cristo no planeta. Mas além, no outro tópico trabalhado pelo livro Pensamento e Vida, tudo bem, nós somos refletores dessa luz divina, nós manifestamos essa mente em determinadas fases do nosso desenvolvimento evolucional aqui no plano dos encarnados, mas além. Agora, Emmanuel trata que, você não pode ultrapassar o que traz o seu produto da sua
construção do passado. Você é quem você é realmente. Aceite quem você é. Então é um campo de consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, né? Apiso a minha classificação espiritual. Não espere que o André, na manhã seguinte, possa ter atitudes de amor como o Francisco de Assis. Não, é um trabalho no tempo, é um trabalho muitas vezes árduo, dificultoso, exige da nossa parte conhecimento, responsabilidade, discernimento do que seja o bem e o que seja o mal, desenvolvimento de relações mais equilibradas, mais fraternas, e esse trabalho de integração às leis superiores demanda tempo, demanda esforço, demanda vontade, demanda trabalho, que é alguns temas que o Emmanuel vai trabalhar nos próximos capítulos do livro Pensamento e Vida. Aqui ele mostra o projeto em que a mente é esse espelho que reflete, mas nos outros capítulos fala, ó, como você burila essa mente. Entenda como fazer isso. Interpretá-la, então, esse campo de consciência desperta, né, como sendo a mente, né, interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Duas asas fazem com que o ser ascenda espiritualmente no dizer do Espírito Emmanuel. A asa da sabedoria e a asa do amor. A asa da sabedoria, em muitos de nós, tem alguma coisa construída, e a asa do amor, para outros, também tem. E aí a grande composição é que essas duas asas entrem num padrão de equilíbrio, que só aves que possuem asas equilibradas podem alçar voo. Independente da força das suas asas, pode alçar um voozinho rasinho, como pode ser nos altiplanos. E aí nós trabalhamos de acordo com o campo da nossa consciência desperta. O que eu compreendo dentro dessa vida? O que eu sei dessa vida em termos tanto de ciência física como também de constituição das leis divinas ou naturais? O que eu apreendo dentro da existência? Na faixa evolutiva que eu pertenço. E nisso eu construo uma moradia, né? É interessante que quando eu estava escolhendo a citação, eu lembrei de uma fala do Evangelho de João, no capítulo 1, em que tanto João como André são convidados a passar uma noite na morada de Jesus. Eles estão e seguem o João Batista, né? E aí, como eles seguem João Batista tem um momento que Jesus passa por lá e ele aponta, ó, aquele ali é o Messias. E aí, João e André, curiosos, vão atrás de Jesus. Jesus vira para trás, pergunta para ele o que eles querem, eles explicam o que eles querem, e Jesus dá dois imperativos, vinde e vede, né? Vem comigo e observa o que eu faço. E aí Jesus passa uma noite na morada junto a André e Tiago. Em termos alegóricos, o que nós podemos tirar disso? Cada um constrói a sua própria morada, a partir da qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. É o tabernáculo nosso, constituído dentro do planeta Terra. Cada um dos tabernáculos, no encontro de André e Tiago, eles tinham tabernáculos próprios. Mas, indo ao tabernáculo de Jesus, apreendem um novo modelo de existência. É como na prece. Na prece, nós possuímos, estamos evolutivamente numa faixa. Atuamos naquela faixa, em termos de desenvolvimento espiritual. Mas na projeção da prece, eu ascendo e acabo sintonizando com as grandes ondas dos espíritos superiores dentro desse planeta Terra, recebendo algo. Essa recepção de algo me estimula a buscar de forma consciente um momento no meu processo evolucional em que eu possa estar naquele ponto. É o sentir bem com a prece. Eu sinto bem e começo a almejar aquela posição espiritual. Almejando aquela posição espiritual, eu me desenvolvo, eu trabalho para atingir aquele ponto de equilíbrio e de bem-aventurança interna. É como o João e André participaram dessa habitação do Cristo, vivenciaram a habitação do Cristo por uma noite para ver se eles queriam mesmo traçar um caminho em rumo daquele objetivo de um espírito mais elevado. Então nós criamos o nosso domicílio espiritual. A psicosfera também pode ser colocada como nossa grande casa espiritual. Nós, a partir da nossa
pensamento e da nossa vontade, nós constituímos um entorno fluídico a nós, com fluidos bons ou malsãos, e nisso nós nos ajustamos a encontros ou desencontros com outras criaturas, seja no plano dos desencarnados ou mesmo no plano dos encarnados. Cada criatura, com sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam, né? Então, a casa construída é representativa para aqueles que nos observam à distância e nos ajustam, e se ajustam junto de nós. Quem trabalha com mediunidade sabe muito bem disso. São múltiplos estados de consciência. Cada criatura atinge um estado de consciência a partir do seu esforço, da sua vontade. E aí os estágios de consciência mais ampliados a partir do burlamento dessa mente interna. Os variados estados de consciência atestam os diferentes graus de evolução em que permanecem os indivíduos, impulsionando-os ao interminável progresso ou retendo-os nas cadeias do atraso moral. Eu escolho, muitas vezes de forma inconsciente, mas também de forma consciente, o padrão evolucional que eu me coloco. O padrão e a abertura de consciência que eu tenho. Cada vez mais ampliado no ser que agora acorda e vê que tem que quebrar essas cadeias de ilusão que nós cultivamos e acalentamos há muitos anos. Cada novo dia, cada instante de sua vida, constituem oportunidades para o despertar espiritual, né? A evolução, plenitude da consciência, etapa a etapa, até a perfeita união entre ela e a mente imortal, né? A mente superior, a mente divina, que é o espírito liberto e, portanto, identificado com o pensamento cósmico, né? É o nosso encontro agora como grandes refletores da luz divina entre os homens. A limpeza profunda interna proporciona um estado de conexão com essas forças superiores do universo. Essa é a mensagem desse companheiro desencarnado, Luiz de Cristóforo Postiglione, que é um missionário do espiritismo no mundo hispano-americano, no livro Rumo às Estrelas, psicografia do Divaldo também. E aí, se vocês lembram da fala do prefácio, Emmanuel fala que vai trazer alguns princípios espirituais, e aqui ele traz 2 princípios espirituais, para que as pessoas compreendam em termos teóricos e saibam se movimentar dentro da vida a partir desses princípios. A lei de interdependência e a lei de repercussão. Um princípio de interdependência e um princípio de repercussão. O princípio de interdependência é vinculação de todas as humanidades, vinculação de todos nós, a partir dos nossos pensamentos, a partir da onda mental emitida por nós, que se sintoniza a outras ondas, criando esse padrão de sintonia e de afinidade. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Todos influenciam a todos. Nós nos movimentamos dentro de um grande mar de pensamentos e cabe a nós, a partir da nossa captação, da nossa antena psíquica, nos conectarmos a que mais cabe na nossa existência nesse momento. Se nós já temos a oportunidade de aprender um pouco sobre a composição e a história dos evangelhos na composição do amor, da bondade, da compreensão, da paciência e da fraternidade, nós já estruturamos pisos novos de conexão dessa antena a fatores superiores da vida. Se eu ainda me escravizo à posse, ao dinheiro, ao status, a uma construção no campo muitas vezes perturbado da sexualidade, eu me ajusto também à faixa mental, às ondas que os companheiros que estão nessa mesma linha também se vinculam. E aí, a influência recíproca de todas as humanidades do universo. É interessante quando Kardec e os espíritos falam dos anjos guardiães. Eles falam que, muitas vezes, o responsável espiritual por nós, os nossos anjos guardiães, não estão nem no ambiente terrestre, mas à distância, influenciando a nossa caminhada aqui, nos auxiliando para que tenhamos força, coragem, discernimento, muitas vezes nos nossos momentos de transformação. E aí nós vamos entendendo esse padrão de interdependência de todos nós dentro desse universo.
Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Qual que é a repercussão? Repercussão é o toque indutivo, né? Porque eu vivencio dentro desse grande universo fluídico que é orientado no campo de pensamentos. Eu sintonizo em determinada faixa, mas ao mesmo tempo também sou um plano de cocriação. Como plano de cocriação, eu manipulo a partir de pensamento e vontade esses fluidos no meu entorno, dando uma coloração específica, uma tonalidade que tem tudo a ver com o meu mundo interior. É o nosso trabalho em cima dessa projeção fluídica, né? E a repercussão trata disso, induções. E aí, nós induzimos as criaturas que estão no nosso entorno e também, tanto encarnados como desencarnados, induzem a todos nós nessa construção coletiva, em conjunto. Então, aí começa a falar do circuito que trata sobre isso, dessa lei de repercussão e de interdependência. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. E aí nós, no dia de hoje, tentando entender como funciona esse tipo de circuito na nossa construção dentro da vida, temos que ter a visualização que podemos agir sobre 2 pontos para não dar muito problema. Podemos agir dentro do campo da ideia e da emotividade, né? Trabalhando na raiz das dificuldades. Por quê? O reflexo é natural. Eu reajo sempre, como eu sou co-criador, o universo me estimula, o universo me toca, o universo me provoca. E nesse processo eu reajo em cima dessa provocação, gerando um campo emotivo no primeiro momento, depois um campo de ideia, de pensamento, que acaba manifestando aqui no mundo terrestre, no plano manifesto, como um processo, uma atitude, uma palavra que eu lanço ou uma ação efetuada. No nosso processo de desenvolvimento espiritual, talvez o mais fácil de fazer é trabalhar ações, atitudes e palavras. Não gosto de tal pessoa, mas eu vou guardar isso dentro de mim e tratar ela da melhor forma possível, que eu estou tentando criar relacionamentos agora saudáveis. Esse é o exemplo de trabalhar em cima de atitude, palavras e ações. Mas, como eu falei, trabalhar na raiz é mais interessante. Eu trabalho tanto na emotividade como na ideia. Na emotividade, eu sinto aquela energia pulsando dentro de mim, né? Aquela pulsão da emoção, que quer se manifestar num plano de reação, muitas vezes colérica, agressiva. Mas eu entendo que, por muitas vezes, essa emoção dispara dentro de mim e acabo trabalhando ela por dentro mesmo. Como educação emocional. Eu entendo que eu tenho raiva. Como eu entendo que eu tenho raiva, eu visualizo os padrões onde a raiva se manifesta. Entendendo os padrões onde a raiva se manifesta, eu começo a trabalhar por dentro um movimento para que eu não possa mais projetar essa raiva em cima das criaturas. Emotividade. Ideia. O plano instrucional é bom na construção de novos pensamentos, de novas ideias. Porque se eu não tenho um freio a partir do plano de pensamento, um pensamento cristal, amai os vossos inimigos. O amai os vossos inimigos é um grande freio para eu não projetar um padrão de agressividade junto às outras criaturas. E aí, trabalhando emotividade e ideia, eu trabalho essa fonte interna, a raiz das minhas dificuldades, me tornando um espírito melhor. Então, há uma rede de interconexão dos espíritos. E todos nós nos comunicando a partir das ondas, a partir dos pensamentos, né? A partir dessa construção nesse fluido cósmico. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. Esse aí é quando encarnado, né? Aí no segundo momento parece que ele já começa a falar sobre os encarnados dos espíritos, amigos. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro, né? Interconexões. Conexões além de tempo e de espaço, né? Conexões que se efetuam a partir da projeção dessa nossa fonte, que é o espírito, a partir dos nossos pensamentos, que acaba impactando esse fluido do nosso entorno.
Então, o princípio da interdependência é um dos princípios trabalhados por Emmanuel nesse primeiro capítulo. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, né? Dá e recolhe, dá sua tonalidade para essa composição dos pensamentos e dos fluidos, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Recebemos de fora, trabalhamos no nosso campo interno e compomos junto de nós, muitas vezes projetando no retorno ou projetando mais à frente para outra criatura. Do livro Roteiro do Espírito Emmanuel. E aí o princípio de repercussão, não só interdependência, mas também repercussão, como eu falei, induções, né? O começo de um novo modo, uma causa inicial, para muitas vezes gerar um padrão de reação, daquele reflexo, daquele começo, daquela cadeia de ação ali, né? Ação e reação. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto. Então, a matéria mental atua nos padrões, também nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, né? Induções, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis da Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Nós agimos dentro da vida, né? Livre-arbítrio, livre escolha, muitas vezes num plano não só de consciência, mas também desse plano inconsciente, no trabalho desses pensamentos e numa projeção junto às outras criaturas, induzindo as outras criaturas. E aí o mundo das imagens, a partir desse momento, o Emmanuel começa a falar toda essa construção da mente que reflete, desse processo de interdependência e repercussão, tem a ver com o mundo fluídico que é o universo. O mundo fluídico em que um toque indutivo, a mesma distância, atinge o outro a partir, nós conhecemos muito a partir do exemplo da prece. Eu faço uma prece intercessória dentro da minha casa para aqueles companheiros que estão desencarnando nesse momento, e aí esses fluidos que eu projeto a partir da minha prece atingem o companheiro, muitas vezes, muito distante de mim. Então é um mundo das imagens construído. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, construções fluídicas. A cidade e as colônias espirituais são construções e imagens fluídicas, palpáveis, de toda aquela coletividade que se estrutura dentro, por exemplo, de uma colônia como o nosso lar, com o auxílio de manutenção das esferas superiores. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Nessa construção das imagens, trabalhada tão bem no livro Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, nós construímos a partir do pensamento e da nossa vontade em cima dos fluidos espirituais, como eu falei, projetando estruturas diferentes lá no mundo dos desencarnados, que podem ser tanto de aprisionamento do ser, quando uma coletividade se une, como no livro Libertação, para constituir uma cidade trevosa, eles ficam aprisionados ao seu próprio campo de pensamentos, porque é toda aquela coletividade que mantém aquela estrutura de uma cidade vinculada aos padrões inferiores da existência. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me vinculo numa cidade como o nosso lar, muitas vezes chego num estado difícil, perturbado, mas vou adquirindo uma construção mais equilibrada, eu vou ofertando também de mim uma emanação, uma projeção fluídica que mantém toda aquela cidade estruturada da forma como é e sempre vinculada aos padrões superiores que também dão suporte em termos energéticos. Kardec trabalha muito bem isso no capítulo 14 do livro A Gênese, quando ele trata dos fluidos espirituais e principalmente quando ele trata do termo mobiliário espiritual. Ele trabalha no artigo da Revista Espírita, eu acho também no livro A Gênese, um exemplo em que um ser encarnado encontra uma mulher adoentada
numa projeção e emancipação espiritual. Ele, com seu corpo perispiritual, vai em visita a uma pessoa que estava doente, encarnada. Essa encarnada era médium, visualiza esse companheiro. Visualizando esse companheiro, ela percebe que ele tem uma tabaqueira na mão, um objeto material na mão. E ela relata isso para Kardec depois. E aí, nesse relato para Kardec, Kardec fica intrigado. Por que a existência dessa tabaqueira? Essa tabaqueira existe no plano espiritual por si mesma, porque existem tabaqueiras lá? Ou o que é? O Espírito São Luís responde, não. Essa tabaqueira é uma construção mental e fluídica do espírito que ele foi. Como ele está acostumado na sua vivência diária a ter sempre uma tabaqueira em seu porte, quando ele sai a partir do seu corpo perispiritual para o mundo dos desencarnados, ele também anda com uma tabaqueira na mão. É uma projeção dele. A partir do momento que ele não mais se vincular a essa tabaqueira, os fluidos da tabaqueira se transformam mesmo e se agregam a ele mesmo, sumindo em termos daquele que visualiza. Então, ele é uma construção imagética no plano dos desencarnados, né? Então, essa construção de imagens eu posso estacionar, como eu falei, na cidade de libertação, ou posso ascender espiritualmente, me vinculando a outras estruturas mais equilibradas. Fluido cósmico também, né? Para a gente entender a conceituação que trabalha essa construção das imagens. Todos conhecem também a construção dessas imagens a partir das famosas formas pensamento, né? Um pensamento continuado em determinada coisa projeta e constrói uma imagem a partir dos fluidos que estão no meu entorno. E aí, muitas vezes, a pessoa vai buscar uma companheira que trabalha na visualização, uma curandeira, uma vidente, né, que olha para ela e fala assim, a pessoa que vai chegar na sua vida é tal e tal forma. Não é uma projeção que vai acontecer dentro da vida, mas é o pensamento continuado, excessivo e apegado da criatura que foi lá ser consultada, criou a imagem mental do amado ou da amada do lado, que permitiu com que aquela pessoa que tem uma evidência pudesse ler essa figura ao seu lado. E aí, então, a constituição do fluido cósmico, a construção dentro desse fluido cósmico dos espíritos. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos, que é a fala do Paulo lá no capítulo 17 do livro de Atos, quando ele vai falar lá em Atenas, né? Então, nós todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico, né? E manipulando ele, a partir, como eu falei, do nosso pensamento, da nossa vontade. E em termos materiais, a partir da nossa composição corporal aqui dentro desse mundo, né? E aí a grande proposta, eu acho, que sintetiza a projeção moral que o Emmanuel quer legar para as criaturas, escrevendo um capítulo como o capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Não só entender, vocês são refletores, sim, dessa luz divina que vem das esferas superiores. Para isso, projeto de responsabilidade, transformação. Mas o mais importante, autoiluminação. Trabalho íntimo que permita que esse espelho interno cada vez mais seja polido e possa refletir a bondade, o amor, o carinho, a paciência, a fraternidade junto da nossa comunidade, do nosso entorno, né? Autoiluminação do livro Consolador, questão 228. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faça indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Trabalho de burilamento e transformação interior é uma prática constante aos poucos, né? Aos poucos eu vou desarmando e reconstruindo esses vícios anteriores em virtudes agora que possam auxiliar no meu progresso, na minha evolução. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara, né? O que nós estamos fazendo agora, de entender a teoria, nos prepara. Sei que tem interdependência, estou conectado a outras mentes aqui agora, sei que tem repercussão, talvez tenha um espírito amigo aqui repercutindo em mim uma projeção para que eu possa me lançar à frente, sei que o universo é constituído de diversas dessas conexões e cada um de nós é responsável por ser cada vez melhor e
para representar esse padrão da divindade junto às criaturas, mas o primeiro momento que nós estamos trabalhando aqui agora, de educação, tem que se transformar em prática de vida. O estudo prepara, todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Então, nós começamos com luz e terminamos com luz. Começamos com a luz do Pai Criador, e agora nós fechamos com o nosso projeto de iluminação, nossa interna, para que possamos projetar essa luz entre os outros, né? Então, é aquela fala de Jesus mesmo, né? Vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. É a grande proposta desse capítulo 1º do livro Pensamento e Vida. Na próxima semana, vamos trabalhar a vontade, como dinamizar essa luz e como transformar essa proposta de vida em algo mais prático, né? Um prazer estar com vocês, que todos possam dormir bem e assimilar junto aos espíritos amigos no plano espiritual numa reflexão mais apropriada sobre esses ensinos e mais, que possamos acordar na manhã seguinte com uma proposta de transformação verdadeira no plano interno e que possa afetar também os companheiros que estão ao nosso lado, guardando muito equilíbrio, muita paz e muito amor junto aos nossos corações. Um grande abraço para todos.